Fala galera aí do terceiro ano aí do ensino médio, professor Marcos aí mais uma vez na área. Hoje vamos estar aí, resolvendo o plano de estudo tutorado aí de matemática, volume 6, semana 1. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, eu peço que se inscrevam no canal aí Matemática 4, E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução das questões. Bom, hoje vamos aprender um pouco aí, sobre fatorial, sobre anagrama, sobre arranjo. Então vamos lá, vamos ver como funciona fatorial. Fatorial de um número natural, n representado por n fatorial. Esse ponto de exclamação aqui a gente entende fatorial. Lê-se n fatorial, que é definido por... Então aqui nós temos a fórmula aqui, do fatorial. Como que funciona? Funciona só, o n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, e aí continua, infinito, Aí pontinho, pontinho, 2 vezes 1 para n maior que 2, Na prática a gente vai entender melhor e é bem simples. Então, eu coloquei aqui um exemplo, 6 fatorial, por exemplo. O que é o 6 fatorial? É você pegar esse número 6 e decrescer ele multiplicando até chegar no número 1. Então, o fatorial de um número, seja ele qual for o número, é você pegar esse número, decrescer esse número até chegar no número 1. E você, vai fazer a multiplicação dele. Então, aqui, olha, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre arranjo. Quantidade arranjo. O que é arranjo na linguagem matemática? Denominamos arranjo de n elementos distintos tomados K a K, as sucessões formadas de K termos distintos, escolhido entre os n elementos dados. Vamos representar pelo símbolo A, aqui n, K, o número de arranjos de n elementos tomados K a K. Então, aqui nós temos a fórmula aqui, entendeu? Do arranjo, que é esse A aqui de arranjo, esse aqui, é o número de elementos, e esse K aqui, entendeu? São as sucessões, formadas. Então, nós temos aqui a fórmula n fatorial, sobre n menos k fatorial. Geralmente eu gosto de trocar esse k aqui pela letra P, Eu gosto, mas não faz diferença nenhuma, não. Bom, então vamos então para a questão de número 1, Vamos agora fazer na prática aí, então. Vamos lá. Determine o número de permutações que podem ser feito, com as letras de cada palavra a seguir. Então, a palavra escola, Quantas permutações, quantos fatoriais nós conseguimos fazer com a letra escola? Bom, é fácil, é só a gente contar aqui, ó. A palavra escola tem quantas letras? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a palavra escola tem 6 letras, então a gente fala que é 6 fatorial. E o que a gente vai fazer? A gente vai decrescer o número 6 até chegar no número 1 multiplicando. E 6 fatorial é igual a 720. Nós fizemos no exemplo agora mesmo. Letra B, cinema. Quantas letras tem a palavra cinema? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, 6 aqui, mesma coisa, 720. Palavra livro tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, tem 5 letras. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá um total de 120. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Mais à frente, a gente vai estar vendo quando as letras aqui repetem. Aí a forma de fazer é um pouco diferente daqui, mas bem simples também. Vamos para a questão de número 2. Considerando os anagramas da palavra banco. Quantos começam por vogal? Bom, vamos lá, vamos resolver. Começar por vogal, temos apenas duas, Nós temos duas vogais, que é a letra A e a letra O. Então, quer dizer que no primeiro espaço do anagrama temos duas opções. Então, aqui, olha, nós temos duas opções. Essas duas opções são essas duas letras aqui, ó, que é a letra A, Aqui pode ser a letra A ou pode ser a letra O. Aí, quantas letras que sobrou para eu poder, permutar? O que é permutar? Trocar de lugar, tá? Embaralhar, entendeu? Quando a gente pega um baralho e está embaralhando ele, a gente está fazendo uma permutação. Está trocando as cartas ali de lugar.
Então é o seguinte, nós temos duas possibilidades, mas eu não vou colocar o A e o O de uma vez. Ou eu vou colocar o A, ou eu vou colocar o O aqui. Beleza? Então vamos lá. Então, quantas letras que sobrou para eu permutar aqui? 4. Por que 4? Porque se eu usar o A, né, vai sobrar o B, o N, o C e o O. Sobraram 4 letras, né? E aqui vai sobrar 3, né? Porque eu vou usar aqui, ó, uma aqui e outra aqui, 2, né? Vai me sobrar 3. Aqui vai me sobrar 2 e aqui vai me sobrar 1. Porque a gente sempre tem que fazer o processo de permutação, que é decrescer o número até chegar no número 1. E aqui a gente faz a multiplicação desses números. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. Letra B. Quantos começam por vogal e terminam por consoante? Bom, vamos lá. Começar por vogal e terminar por consoante quer dizer que o primeiro espaço temos 2 opções, né, para vogal, e para o último temos 3 opções, né? Então, como funciona? Funciona só, ele quer que começa por vogal. Então, eu posso começar aqui pela letra A, né, que a gente acabou de fazer aqui, né, pela letra A e pela letra O. E ele quer que termine por consoante. Então, pode ser com a letra B, com a letra N e com a letra C. Então, aqui eu tenho 2 opções, né? E aqui eu vou ter 3 opções, né? Vou colocar o 3 aqui entre parênteses, né? 3 opções. Bom, aí quantas opções sobra aqui para eu colocar aqui? Sobra o seguinte. Bom, se aqui é 2, né? E aqui é 3 opções, né? Vou colocar o 3 aqui, mas vai aparecer o 3 aqui depois. Só que eu não coloco as 3 letras de uma vez. Ou eu coloco A, ou eu coloco O. E aqui, ou eu coloco B, ou eu coloco N, ou eu coloco C. Então, eu vou utilizar uma letra aqui, mais uma aqui. Eu tenho um total de 5 letras aqui, né? Eu tenho um total de 5 letras. Se eu usar uma aqui e uma aqui, vai sobrar 3 para eu colocar aqui. E depois 2 e depois 1. E aqui o 3, né, que eu já havia colocado. Então, multiplicando com as 3 letras de uma vez, ou eu coloco A, ou eu coloco O. E aqui, ou eu coloco B, ou eu coloco N, ou eu coloco C. Então, eu vou utilizar uma letra aqui, mais uma aqui. Eu tenho um total de 5 letras. Se eu usar uma aqui e uma aqui, vai sobrar 3 para eu colocar aqui. E depois 2 e depois 1. E aqui o 3, né, que eu já havia colocado. Então, multiplicando com as 3 letras de uma vez, ou eu coloco A, ou eu coloco, né? Porque uma já foi no primeiro espaço. Então, a palavra é banco, né? Vamos colocar ela aqui. Estamos trabalhando com a palavra banco, né? E vamos lá. Então, aqui, olha, nós vamos ter 3 opções aqui, né? Nós vamos colocar a letra B, a letra N e a letra C. E aqui nós vamos colocar 2 letras apenas. Estou colocando essas 2, mas poderia ser outras. Se eu começar, por exemplo, com a letra B, eu vou poder terminar com a letra N ou com a letra C. Tá? Se eu começar com a letra N aqui, eu vou poder terminar com a letra B ou com a letra C. Então, por isso que aqui é 3 e aqui é 2, né? Então, 3 opções, né? Deixar bem aqui, que nós sabemos que aqui vai ser 2, né? Então, olha só, eu vou colocar uma letra aqui e outra aqui. Vai me sobrar quantas para eu colocar aqui? 3, né? E aqui 2 e aqui 1, né? E aqui 2 igual eu havia falado. Multiplicando todo mundo aqui, vamos ter 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 1, 18. E 18 vezes 2, 36. Vamos para a letra D. Prestar bem atenção nessa questão agora. Quantos apresentam as vogais juntas nessa ordem? Quando ele fala que é juntas nessa ordem, que tem que ser assim, ó, o A e o O, tá? Por exemplo, não pode ser o O e o A, tá? Isso aqui não pode, porque aqui ele quer nessa ordem, tá? Então, vamos lá. Ao colocar as letras A e O, restam 3 opções para as outras letras. Contudo, vejam que as letras podem assumir 4 posições diferentes. Portanto, então vamos ver aqui como que fica. Se eu colocar a letra, né, A e O juntas aqui, vai sobrar quantas letras para eu colocar aqui? Vai sobrar o quê? 3, né? Lembrando que a gente está trabalhando com a palavra banco, tá, gente? Estamos trabalhando com a palavra banco. São 5 letras que ela tem, né? 5 letras. Se já tem 2 aqui, 5 menos 2, 3, né? E aí, 5 menos 3, 2. E 5 menos, né, menos 4, 1. Então, aqui nós teremos, então, 6, né? Porque, olha, essa aqui vai estar aqui parada, né? Então, a gente não conta com ela. Então, 3 vezes 2 vezes 1.
Então, nós temos aqui 6 possibilidades disso acontecer. E aqui, olha, a letra AO pode estar nessa posição também. Aí nós vamos ter o quê? 6 também. A letra AO pode estar nessa posição aqui também, né? Porque ela pode estar mudando de posição. Ela tem que ficar junta, as duas têm que estarem juntas. Mas elas podem trocar de posição, né? E aqui nós temos 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6, né? E aqui ela também pode ocupar também essa posição. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então, aqui nós temos um total de 6 mais 6, 12, 12 mais 6 vai dar 18, 18 mais 6, 24. Então, aqui nós temos, então, 6 mais 6 mais 6 mais 6, nós temos um total de 24. Uma outra forma também que a gente podia fazer isso aqui de uma vez seria assim, olha, presta atenção, 1, 2, 3, 4. Aqui eu fiz da forma detalhada, né? A gente vai colocar aqui, ó, e aqui vai ser 3, 2, 1. Só que aqui ela conta como um fatorial, que no caso aqui seria o quê? O 4. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que ia dar os mesmos 24. Tá? Ela é contada como um fatorial aqui. Mas aqui eu fiz de uma forma simplificada, para a gente entender melhor as posições que elas podem ocupar aqui. Vamos agora para a letra E, né? Palavra banco, né? Banco. Quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Agora ele está falando das vogais juntas, que é a letra A e O. E pode ser a letra O e A. Então, vai ser a mesma coisa da questão anterior. Porém, a gente vai fazer, né, a mesma coisa com a letra O e A. Então, vamos lá então. De maneira análoga ao item anterior, vamos ter as vogais juntas. Porém, como elas podem mudar de lugar, também devemos, né, multiplicar por 2, né? Então, vamos ver. Vai ficar a mesma coisa aqui, né, que nós fizemos lá no exercício anterior. Eu estou fazendo novamente só para a gente, né, ficar bem simplificado, né? E aqui a gente pode também colocar o OA no lugar do AO. Então, a gente ia fazer a mesma coisa duas vezes. Eu não vou fazer, entendeu? Porque eu não vou repetir isso aqui duas vezes, não tem necessidade. É só trocar aqui pela letra OA, porque elas podem estar em qualquer ordem, né? Então, nós achamos que é 24, então a gente vai fazer 24 vezes 2, que vai dar um total de 48. Bom, vamos para a resolução da questão de número 3, o enunciado seguinte. Quantos são os arranjos, né, de 7 elementos tomados 4 a 4? Esse 4 a 4 aqui, né, é o KK. Eu falei que eu gosto de trocar pela letra P, mas não faz diferença. A fórmula arranjo NP, né, é igual a N fatorial sobre parênteses, N menos P, parênteses, fatorial. Nós temos que o N aqui, ele falou que 7 elementos, né, o N é igual a 7, e o P aqui vai ser 4, né, Então, vamos lá, então, fazer a substituição aqui, ó. O N vale 7 e o P vale 4. Então, vamos substituir aqui, olha, o N vale 7, o N 7 e o P 4. Então, nós temos aqui que o arranjo de 7 tomado 4 a 4 vai ser 7 fatorial, 7 menos 4 dá 3. E aí, o que eu fiz aqui? Olha, o 7 fatorial teria que chegar até o número 1, mas eu parei no número 3 só. Parei no 3 fatorial por quê? Porque dá para cortar. Então, fica mais simples, simplificado, né? E aí, nós vamos fazer aqui, né, a multiplicação aqui, entendeu? Que no caso aqui, né, nós vamos multiplicar 7 vezes 6, vezes 5, né, e vezes 4. Né? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, né, vai dar 120. E 120 vezes 7, 840. Vamos então agora para o número 4. Calcule o valor de cada arranjo. Então, agora nós vamos fazer cada arranjo. Letra A aí, o arranjo de 6 a 2. Lembrando que esse aqui é o N, né? E esse aqui é o P, tá? Então, nós temos aqui a fórmula, né? Vamos substituir aqui o N vale 6, né? O N 6 e o P 2. Aqui nós temos, né, que o arranjo tomado de 6 a 2 vai ser 6 menos 2 vai dar 4, né? E aí, o que eu fiz aqui? Eu parei no 4. Por quê? Porque eu vou cortar, tá? Então, não tem necessidade de eu chegar a ter 1 aqui e a ter 1 aqui. Então, ficamos aí com 6 vezes 5.
6 vezes 5, 30. Vamos para a letra B. Aí, ó. A letra B vai ser o arranjo, né, tomado de 5 a 4. Temos aqui a fórmula, né? Acredito que você já tenha decorado aí e tal. Bom, então aqui, ó, o N vale 5, né? 5 e o P vale 4. Então, a gente fazendo aqui, olha, 5 menos 4 é igual a 1. E aqui eu vou cortar, né, o 1 com o 1. Então, eu fico então com arranjo de tomada de 5 a 4. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então, multiplicando isso aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vamos para a letra D, aí, ó, que é o arranjo tomado de 8 a 4. Aqui nós temos, né, a fórmula, né? Aqui nós substituímos, né? Isso aqui é o N, né? Lembrando, isso aqui é o N, isso aqui é o P. Substitui aqui, ó, o N vale 8, o N 8, o P 4. Então, 8 menos 4 aqui vai dar quanto? 4, né? Aqui, ó, eu vou parar no 4, por quê? Porque eu vou cortar o 4 com o 4. Então, nós ficamos, então, com 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Multiplicando 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, nós vamos obter aí, olha, 1680. Vamos lá para a letra E agora, que é o arranjo tomado de 15 a 3 aí. Então, vamos lá. Aqui está a fórmula, né? Vamos trocar aqui, né, o N por 15, né? Esse aqui é o N. E o 3 aqui é o P. Então, nós temos aqui, ó, 15 menos 3, né? 15 menos 3, 12, né? Então, aqui, ó, a gente vai decrescer o 15 até chegar no 12. Por quê? Porque aqui a gente corta o 12 com 12. Então, nós ficamos aí com 15 vezes 14 vezes 13. E multiplicando aí, ó, 15 vezes 14 vezes 13, nós vamos obter aí 2.730. Bom, vamos para a questão de número 5. Para uma sessão de cinema, 5 amigos vão sentar-se em 5 cadeiras de uma mesma fileira, ficando um ao lado do outro. Dentre eles estão Pedro e Marcos, né? Então, esses dois aqui, ó, Pedro e Marcos, que, tendo se desentendido, não querem sentar juntos. Então, os dois brigaram, não querem sentar junto aí. Então, né, chatiça esses dois aí, né? Bom, de quantas maneiras distintas os 5 amigos podem sentar-se sem que Pedro e Marcos fiquem juntos? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui sem restrição, né? Vamos fazer aqui o normal. Olha, são 5 amigos, né? Pelo princípio multiplicativo, existem, né? São 5 amigos. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 120 maneiras de acomodar os amigos. Isso aqui sem a restrição, porque o Pedro e o Marcos não querem sentar juntos. Então, o que nós vamos fazer? Olha, como a restrição é que Pedro e Marcos não podem sentar juntos, vamos calcular de quantas maneiras eles estão juntos. Por que eu vou calcular de N maneira que eles estão juntos? Porque é muito mais fácil, mais prático, entendeu? E chega no final, o que eu faço? Eu pego o 120, que é o total, né, de possibilidade deles sentarem lá nas fileiras, menos, né, aqui o que eles estarão juntos. Porque aí vai sobrar a parte que eles vão estar o quê? Separados. Então, nós vamos fazer restrição aqui, olha. Com isso, considere que eles, né, no caso, Pedro e o Marcos, são uma pessoa só. Então, Pedro e Marcos, então, vocês não podem, vamos sentá-los juntos. Então, aqui nós temos Pedro e Marcos juntos, né? Então, sobrou 4, 3, 2, 1, né? Então, aqui, olha, nós vamos ter o quê? 24 possibilidades, né? Só que pode acontecer também, né, de ser o Pedro e o Marcos, pode acontecer de ser o Marcos e o Pedro, né, trocarem de lugar. Então, aí nós teremos também o quê? 24, porque 4 vezes 3, lembrando que é sempre vezes, tá, gente? Não coloquei não, mas aqui é sempre pelo princípio multiplicativo, né? Então, é vezes. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, 24 mais 24 são 48 possibilidades deles, né, de eles sentarem juntos. Então, 48, né, deles sentarem juntos. O que eu vou fazer? Sentando separados, eu vou pegar o 120, que é o total de possibilidades, menos as possibilidades deles sentarem juntos. Então, sobrou quantas para eles sentarem separados? 72, né, possibilidades. Ficamos aí com a letra D de dado. Vamos para a questão de número 6. O número de anagramas que podemos formar com a palavra Paulo.
Bom, Paulo, se a gente olhar aqui, ó, tem uma, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 letras, né? Então, aqui nós temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, aqui nós temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é o 5 fatorial, tá, gente? Porque são 5 letras aqui, olha, se a gente contar. Ok? Então, aqui, multiplicando 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Bom, vamos aí para a questão de número 7. O retângulo abaixo é composto de 8 quadrinhos que serão preenchidos. Então, aqui nós temos o retângulo, né? Os retângulos aqui, né? E são 8 quadrinhos aqui, né? O retângulo foi dividido em 8 quadrinhos. Eles serão preenchidos. Vamos ver quais que são as condições, né? Para esses quadrinhos aqui serem preenchidos. Para preencher esses quadrinhos, deve-se obedecer a seguinte condição, né? Olha, utilizar as letras X, Y, W e Z. E os algarismos 1, 2, 3 e 4. Agora, aqui são as restrições. Olha, não pode haver repetição de letras e nem de algarismo. Então, não pode colocar letras repetidas nem números repetidos aqui nesse quadrinho. Duas letras nunca poderão estar juntas, ou seja, não pode ser o X aqui e o Y aqui. Dois números nunca poderão estar juntos, ou seja, não pode ser o número 1 aqui e o número 2 aqui. Então, essa é a restrição, tá? Então, vamos lá, então. E aqui, né, de quantas maneiras diferentes esse retângulo pode ser preenchido, né? Então, as opções A, B, C e D aqui. Vamos ver qual que é a resposta correta. Vamos lá. Então, aqui eu repeti novamente. E vamos começar a distribuir aqui agora para a gente ver, né, para fazer da maneira correta, né? Bom, o primeiro quadrinho é preenchido por uma letra. Assim, os quadrinhos 1, 3, 5 e 7 serão preenchidos por letras. Podemos, né, permutar as letras nesses quadrinhos. O que ele está querendo dizer com isso? Bom, como eu sei que as letras não podem ocupar, né, 2 quadrinhos consecutivos, elas têm que saltar um quadrinho, né? Então, aqui, ó, o 1, o 3, o 5 e o 7. Então, eu tenho 4 letras aqui. Então, eu tenho 4 fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu permutar, eu vou ter quantas maneiras? 24 maneiras. Isso aqui são com as letras, né? Agora, vamos ver aí, né, com os números, né? Bom, já os algarismos ocuparão os quadrinhos 2, 4, 6 e 8, porque as letras ocuparam os quadrinhos 1, né? Foi aqui, não foi? Não foi, olha, o X, o Y, o W e o Z. Ocuparam essas, né? E os números vão ter que ocupar essas posições, que é a posição 2, 4, 6 e 8. Então, aqui, né, eu consigo distribuir as letras e os números sem deixar eles, né, um do lado do outro. Então, aqui, olha, referindo-se aqui aos números, eu vou ter 4 fatorial, né? E o que é 4 fatorial? É decrescer ele até chegar no número 1. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 24 maneiras ou 24 modos aí, né? Então, vamos lá, então. Bom, então aqui nós temos, então, as letras, né? Que nós fizemos, que são 24 modos aí. E também fizemos com os números, também deu 24 modos. Então, nesse caso, são 576 maneiras, nesse caso. Por quê? Porque tem o caso inverso agora, né? Qual que é o caso inverso? Eu colocar o número no lugar da letra e a letra no lugar do número. Eu vou trocar eles de posições. Então, vamos fazer isso então. Bom, aqui eu vou repetir, né? Então, 24 modos ou maneiras, né? Estou repetindo o que nós fizemos para a gente visualizar legal. Então, 576. Agora, vamos fazer o inverso. O que é isso? Agora, no lugar das letras, vão ficar os números que vão ocupar aí as posições, né? 1, 3, 5 e 7, né? Então, aqui nós vamos ter quantas maneiras ou quantos modos? 24 também, né? E agora nós vamos pegar as letras, nós vamos colocar no lugar dos números, né? Nós vamos ter também quantas maneiras ou quantos modos? 24 também. E multiplicando isso aqui, dá um total de 576. Então, aqui o total, né, vai ser 576 mais 576, que vai me dar um total aí de 1.152 maneiras ou modos diferentes de estar distribuindo, né, as letras e os algarismos aí, né, nos quadrinhos formados pelo retângulo. Vamos para a questão de número 8.
Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Então, a senha do banco era essa aqui, ó, era 6 entre esses algarismos aqui, né? E aí, vamos ver. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto. Além dos algarismos de 0 a 9, nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula, então era diferente. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Só poderiam usar os algarismos ou as letras maiúsculas ou minúscula, né? Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senha é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do número de possibilidade de senha, né, em relação ao antigo. Então, ele vai criar agora uma nova senha, e essa nova senha vai ter que conter algarismos, letras minúsculas e letras maiúsculas, né? Então, vamos lá então. O coeficiente de melhora de alteração recomendada é... Aqui tem as opções, né? Opção A, B, C, D e E. Então, vamos resolver para a gente verificar qual que é a opção correta aí. Bom, então vamos lá então. Coeficiente de melhora é a razão do número de possibilidade em relação ao antigo, ou seja, o número de possibilidade na situação 1 dividido pelo número de possibilidade da situação 2. Então vamos lá então. Então nós temos aqui, olha, senha 1, né? Poderia ser, né, 6 dígitos, de 0 a 9, né, para cada dígito, né? Ou seja, cada dígito tem 10 possibilidades, né, gente? De 0 a 9, aqui, olha, se a gente colocar aqui, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, aqui são 10 algarismos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 algarismos aqui, ó, tá? Então, a minha senha, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso colocar 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Porque eu posso colocar qualquer número em qualquer lugar. Não importa a ordem, você vai criar uma senha de 6 dígitos. Então, isso vai me dar aí uma possibilidade aí, né, de 10 elevado a 6. Possibilidade na situação 1, né? Então, agora nós vamos para a situação 2, né? A senha 2, né? A situação 2, no caso, a senha 2, poderia ser os 6 dígitos de 0 a 9, né? Que é a nova senha que ele quer. Mais 26 letras do alfabeto variando, né? Maiúscula e minúscula. Ou seja, cada dígito tem 10 possibilidades. Com as letras, 26 possibilidades. E com as letras maiúsculas e mais 26 possibilidades com as letras minúsculas, dá um total de 62 possibilidades, né? Que são as letras aqui, ó, maiúscula, né? E as letras minúsculas. E aqui os 10 algarismos. Então, somando aqui 26 mais 26, 52. 52 mais 10, 62, né? Para cada dígito. Então, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são, não, vou ter que criar uma senha de 6 dígitos, né? Que vai variar entre algarismos e letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, vai dar um total de 62 elevado a 6, que são as possibilidades na situação 2. Então, o coeficiente de melhora será possibilidades, né? Senha 2 dividido, né, pela possibilidade da senha 1. Então, fazendo essa divisão, nós teremos aqui, olha, esse daqui, né, que é a senha 2, 62 elevado a 6, dividido por 10 elevado a 6. Vamos para a resolução da questão de número 9, nossa última questão. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D, E, dispostas conforme a figura. Então, aqui está a figura, né, a bandeira, né, são cores variadas aqui. Tá? Vamos ver o que o exercício está pedindo. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma
que as faixas adjacentes, né, que uma do lado da outra, não sejam pintadas com a mesma cor. Então, uma faixa do lado da outra não pode ser pintada com a mesma cor. Por exemplo, verde, verde não pode, azul com azul não pode, amarelo com amarelo não pode. Tem que ser cores diferentes, distintas. O cálculo de número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é... Então, aqui está a bandeira, né? Então, um exemplo que eu falei, né? Se aqui for verde, que também não pode ser verde, porque não pode ser cores, né, repetidas, tem que ser cores diferentes, né? Então, aqui estão, né, as possíveis, né, respostas, né, as afirmativas aqui. Então, vamos lá. Bom, essa questão está relacionada com a análise combinatória. Por meio da análise combinatória, é possível estudar, definir a quantidade de maneiras diferentes que um evento pode ocorrer. Dentre os métodos de análise combinatórias, teremos o arranjo, né, que nós fizemos lá, a permutação também e a combinação. Isso aqui a gente vai aprender, entre outros, né? A gente já aprendeu sobre arranjo, sobre permutação, que é o fatorial lá, tá? E esse aqui é o arranjo lá de N a P, né? Aqui está a bandeira, né? Então, vamos lá, então. Então, as cores aqui, verde, azul ou amarelo, né? Então, vamos lá, então. Vamos começar pela faixa A, onde podemos escolher quaisquer das três cores. Então, aqui eu posso colocar qualquer uma das três. Por enquanto, não tem restrição. Na faixa B, nós temos apenas duas cores. Por que duas? Porque não pode repetir. Se eu coloquei verde aqui eu tenho que colocar o quê? Azul. E aqui eu tenho que colocar o quê? Amarelo, tá? Porque não pode repetir, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, para a faixa B aqui vai sobrar duas que eu posso colocar, ou azul ou amarelo, né? Pois não podemos repetir a cor, né, da faixa A. Então, na faixa C, resta apenas uma cor, pois ela é adjacente a A e B. Ou seja, eu não posso repetir cores. Então, aqui eu tenho três possibilidades, aqui eu tenho duas possibilidades e aqui eu tenho uma possibilidade. Então, vamos lá. Depois, na faixa D, temos que repetir a cor de B, né, pois ela é adjacente às faixas A e C. Por fim, a faixa E pode repetir a cor, né, de A ou C. Portanto, o número de possibilidades será. Então, aqui, olha, nessa aqui, eu só posso repetir a cor de B. Por quê? Porque B não é adjacente, porque o C é e o A também é. Tá vendo aqui, olha? Tá do lado aqui, olha. Então, eu só posso colocar essa cor. Agora, já aqui na cor E, eu posso repetir a cor do A ou então do B. Então, eu posso repetir a cor do A ou do B, tá? Então, ficamos com duas possibilidades aí. Então ficou assim, olha, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Então, nós ficamos com quantas possibilidades? Com 12 possibilidades, né? E 12 possibilidades aí, nós ficamos com a resposta com a letra D, né? Assim, né, a gente termina aí, né, o PET aí do pessoal do terceiro ano, né, sobre arranjo aí, sobre permutação também, sobre anagrama, que é permutação também, né? Então, eu peço a vocês que possam compartilhar esse vídeo aí, né, para estar ajudando outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!